qual era o maior medo das pessoas em relação ao trabalho? Eles descobriram que o medo de falar em público, é isso mesmo, o medo de falar em público vinha em primeiro lugar, superando até mesmo o medo da morte. E uma coisa que eu aprendi em 23 anos é que o medo que as pessoas têm de falar em público é o medo do julgamento, de falar besteira, de passar vergonha. Por isso, o segredo para falar em público é estudar muito e ter fontes seguras para rechear a sua apresentação. E os livros, é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Os livros são as melhores fontes. Para um palestrante, empresário, político, esfera, tá? Não passar vergonha, ele tem que seguir a regra dos 40 por 1. Você sabe qual é essa regra? É que para 1 hora de palestra devem haver pelo menos 40 horas de estudo. Por isso você precisa eleger os livros como a sua maior fonte de inspiração. A leitura transforma a vida de uma pessoa. Você pode ler hoje mesmo o parágrafo de um livro e aquela ideia contaminar a sua mente de tal forma que você nunca mais será a mesma pessoa. Por isso, parabéns por assistir esta aula. Que existe em você o desejo de ler mais, senão você nem estaria aqui assistindo essa aula. Então essa fagulha, esse desejo é suficiente para você mergulhar comigo até o último minuto desta aula. Eu tenho notado que existem nas pessoas um desejo urgente de realizar alguma coisa. As pessoas querem realizar sonhos, querem ter uma vida mais confortável, querem estudar, trabalhar, comprar coisas, viajar, mas a sensação é que elas estão cavando no lugar errado. Sabe quando parece que o ouro está perto? Como nessa imagem aqui. O ouro está bem perto, só que você está procurando em outro lugar, cavando no lugar errado, você não está enxergando. Pois é, às vezes você paga uma fortuna para viajar, para fazer curso, para participar de seminários, quando a resposta que você precisa estava num velho livro debaixo do cinzeiro da mesa de centro da sua sala. Já parou para olhar o tesouro que talvez você tenha aí dentro da sua casa? Quando eu pego um livro para ler, é como se um Jack Welch, um Steve Jobs, um Albert Einstein, um Robert Kiyosaki, um Luiz Fernando Veríssimo, eles estivessem sentados no sofá conversando comigo. Existem pessoas extraordinárias prontas para ensinar tudo a você. São os autores de livros. Tá? O conhecimento que te empodera, ele está nos livros. E muitos deles talvez estejam aí, acumulando poeira na estante da sua casa. Lugar de livros, gente, não é na estante, é na mão das pessoas. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que adoram ler, que existem 3 lições sobre leitura que eu aprendi naquela época. E essas lições foram fundamentais para eu me tornar um apaixonado por livros. A primeira coisa que você precisa entender é que ler é diferente de ser alfabetizado. O hábito da leitura envolve muitas coisas e uma dessas coisas é a velocidade. Quando a gente não lê, nossa velocidade de leitura não evolui. Ela permanece um pouco acima da velocidade que tínhamos no ensino fundamental. Tá? E o contrário é verdadeiro. Quanto mais você lê, mais rápido o seu cérebro processa os textos. Vamos fazer um teste aqui. Imagine quanto você ganharia em produtividade se você lesse 3 vezes mais rápido. Já imaginou? Então vamos falar um pouco sobre isso adiante. Olha, a segunda coisa que eu quero que você entenda é que quanto mais você ler, maior se torna o seu espaço conceptual, ou seja, maior se torna a sua capacidade de gerar novas ideias, de encontrar melhores soluções para os problemas. Como é que você se sente depois de ler um bom livro? Não é uma explosão de ideias, né? Não é, você quer saber
se a leitura ela é capaz de transformar uma pessoa? Você tem dúvida, se a leitura realmente pode modificar a vida de uma pessoa? Ele era um morador de rua. Ele viveu conseguiu, através da leitura, através dos estudos, retomar o controle da própria vida. É o espaço conceptual. É a dica 2 aqui que eu estou deixando para você. Quanto mais você lê, maior se torna a sua capacidade de gerar novas ideias. A terceira lição que eu quero que você entenda é que quanto mais você lê, mais o seu universo mental se expande e mais oportunidades você detecta. Você vira um radar que capta oportunidades no trabalho, na vida pessoal, na vida acadêmica, vida social. Então é muito importante que você entenda isso, que a leitura ela só traz benefícios para você. Depois de eu trabalhar vários meses naquela loja, sozinho, lendo, nesse período eu já tinha lido mais de 100 livros, eu cheguei a um ponto que eu estava maior do que aquele lugar. Eu comecei a fazer network. 2 anos depois, eu já estava ocupando o cargo de gerente de TI de uma editora. Eu estava num cargo de liderança, ganhando mais dinheiro, conseguindo realizar os meus objetivos. Aí já tinha comprado carro, que eu não tinha. Foi um crescimento muito rápido, mas deixa eu te contar uma coisa. Quando a minha carreira começou a decolar, também começaram a surgir alguns problemas. Na nova empresa, eu precisava gerenciar 2 times de profissionais. Eram tantas tarefas que eu tinha que fazer, tanta responsabilidade, que depois de eu trabalhar por 2 anos nesse ritmo, que era um ritmo alucinante, eu senti que a minha cabeça entrou em colapso. Um lado assim, como nessa imagem aqui, entrou em colapso. Na verdade, eu estava tão estressado que eu já não conseguia pensar direito. Estava trabalhando de forma robotizada, de forma bloqueada. Você já se sentiu assim? Você já ocupou tanto o seu dia que não teve mais tempo para se dedicar a mais nada, que dirá ler alguma coisa? Mas o que estava acontecendo comigo era ainda pior. Fazia muito tempo que eu não pegava um livro para ler. O meu porto seguro, a minha fonte de sabedoria, o meu conhecimento, os meus anjos da guarda, que eram os autores, não estavam mais ao meu alcance porque eu não tinha mais tempo para me aconselhar com eles. Eu não tinha mais tempo para ler. Talvez você se sinta assim hoje, é por isso que você está aqui hoje assistindo essa aula. Você tem uma paixão imensa pela leitura, sabe o quanto é importante ler bons livros, mas não está conseguindo tempo para essa atividade. Eu tinha que voltar a ler todos os dias, essa era a minha meta. Eu precisava me reconectar com os meus mestres autores para ouvir seus conselhos, mesmo que fosse assim, um capítulo por dia, eu tinha que voltar a ler. Daí poderia ser facilmente implementada num pedacinho do meu dia. Às vezes a gente acha que não tem tempo para ler, quando na verdade o que a gente precisa é de um pouco de organização, um pouco de meta. Uma vez que eu coloquei em prática, eu descobri que eu não estava lendo apenas 20 páginas de um bom livro todos os dias. Eu estava tendo algo bem maior do que isso. Entenda, a minha meta era ler 20 páginas por dia, mas tinha dias que eu lia 29, 47, 12, 23. O fato é que eu sempre estava acima, na média eu sempre estava acima da meta. Isso se configurava numa média de 50 livros por ano. Agora eu te pergunto, 50 livros é uma boa quantidade? Sim ou não? Imagina a transformação que uma pessoa sofre quando ela começa a ler 50 livros por ano. Talvez você diga assim, Renato, mas o esforço valeu a pena, porque hoje eu consigo ler mais de 50 livros por ano. E eu preparei para você uma seleção de ferramentas de leitura dinâmica, aprendizagem acelerada e memorização para ajudar você a ter uma leitura mais rápida, agradável e concentrada. Eu vou fazer junto com você o mapeamento completo, através de um treinamento completo em videoaulas, ensinando o melhor da leitura dinâmica em 3 semanas, um livro por dia, se você quiser, ou no mínimo
um livro por semana, o que vai agregar muito valor na sua experiência de vida. E ao dominar a habilidade de ler mais rápido, com concentração, você terá condições de atualizar-se lendo sem esforço mais de 50 livros por ano, ter liderança, assumir o controle em reuniões, tomar decisões rápidas e bem fundamentadas, transmitir ideias com profissionalismo, conquistar o respeito e a admiração de todos. Você já reparou que as pessoas de sucesso são as que mais consomem livros? Hein? Você vai numa praia, num hotel, num aeroporto e muitas vezes você só vê magnata devorando livros. Quando o sujeito ele é bilionário, quando ele está no topo da realização profissional, ele busca o conhecimento nas mentes que estão acima deles. Entende isso? E essas mentes brilhantes estão aonde? Conta pra mim. Estão no Instagram? Nos vídeos de YouTube? Estão naqueles videozinhos de WhatsApp? Não! Essas mentes estão nos livros. Você entende isso? Você entende agora o quanto é importante criar o hábito da leitura? Você entende o quanto é bom ler um livro e o quanto ele transforma a sua vida? Quem é que não sonha em dedicar mais tempo para a leitura de livros e ter sucesso na vida, ao invés de ficar aí curtindo foto dos outros no Instagram, gente? Tudo isso você pode conquistar